podcast Negócio de Mulher de hoje, eu recebo Fabiola Sandi, ela que é produtora rural, cafeicultora e proprietária da marca de café Moça do Café. Olá, Fabiola. Oi, Paula, boa tarde. Boa prazer tarde. estar aqui com você nesse podcast inovador aí. Ah, que ótimo. Vamos escutar sobre o seu negócio, que até então é um modelo de negócio um pouco diferente das mulheres que têm passado por aqui, mas acredito assim, todas nós com os desafios e oportunidades, né, que cada setor tem. Exatamente. Fabiola, para a gente começar, você nasceu em Belo Horizonte, cresceu em Belo Horizonte, mas tem suas raízes, nós falamos aqui no podcast, partindo da cidade de Três Pontas, que é uma cidade produtora de café. Então, você tem as suas raízes aqui, né, numa família super tradicional, que é a família Reis. E como que era esse seu contato com o café? Durante a infância, durante esse período que você estava em Belo Horizonte, que na linha temporal a gente ainda não chega até o momento de hoje, até Três Pontas. Paula, só de você começar a falar, eu já arrepio, porque eu tenho um orgulho da história, eu acho a história tão linda, que eu arrepio só de você falar um pedacinho da minha história. Eu sou tataraneta de produtores rurais, sou a 6ª geração. E quando eu tive minha segunda filha, eu vim para Três Pontas. Mas eu vim para Três Pontas buscando qualidade de vida e não trabalhar com café. Porque, embora minha família toda vivesse do café, fosse produtora, o meu pai sempre falou assim, estou querendo fechar as porteiras, esse café não está dando dinheiro, só dá trabalho. E eu vim com aquilo, meu pai com um desejo aí que eu buscasse um concurso público e fosse promotora, que era o sonho da vida dele. E ele falava, não, mexer com roça não dá, não, vai embora, aqui não dá. Os seus pais já estavam arraigados lá em Belo Horizonte? Lá em Belo Horizonte, meu pai foi para lá com uns 16 anos e nunca mais voltou, morrendo de vontade de voltar. E ele morreu lá em Belo Horizonte, né, com esse sonho de voltar a Três Pontas. Aí a gente vem só para passar a primeira infância das meninas. A gente não veio com o intuito de mexer com café. Só que aí o café ficou mais próximo. Eu era uma pessoa que nem gostava de tomar café. Eu achava café horrível. E eu lembro da minha tia falando, nossa, toma café, você fica mais inteligente. Saiu uma reportagem no estado de Minas. Fica mais inteligente quem toma café. Tinha aquelas questões ali que todo mundo falava, mas eu vi o café como algo distante, completamente distante da minha vida. Mas a única coisa que aconteceu foi, quando meu pai morreu, eu falava assim, se algum dia eu precisar vender a fazenda, eu não consigo comprá-la novamente. E aquilo me motivou a não perder a fazenda. Então, foi mais eu preciso dar continuidade. Vai doer muito em mim se eu perder uma coisa que ele conseguiu manter por tanto tempo. Só que ele... Você acha que pesou, por exemplo, esse fato de serem gerações? Você pensar assim, poxa, era uma fazenda de um tataravô, não, eu de um olhava, bisavô, eu olhava, exatamente. E aí chega na minha geração, eu vou perder a fazenda. Eu corto. Não, e eu ia perder a fazenda porque eu sempre acreditei que as pessoas são especialistas no que elas fazem. Então, eu não sabia absolutamente nada, mesmo tendo nascido, vendo meu pai trabalhar na fazenda, eu não sabia absolutamente nada. E a gente confiou as questões aí agronômicas e a gente acabou fazendo manejos que a gente ia falir, a gente ia quebrar mesmo, já estava num... Essas eram as previsões de quando você veio com seu marido. Isso, quando a gente veio, as pessoas não vão entender muito bem sobre isso, mas a gente colhia 16 sacas por hectare, isso é muito pouco. Hoje as pessoas têm uma média produtiva aí de
acima de 35 sacas por hectare. Então, era menos da metade. Porque a lavoura estava desgastada, estava abandonada? Ela não estava abandonada. Teve uma época que se fez um manejo que você tira muito da terra e não devolve para ela, que é uma coisa que eu não acredito. Sim. Eu acredito muito que se você tira, você tem que dar muito. A gente vive da terra, né? Então, a gente acabou entrando nessa orientação, que obviamente alguém passou para a gente, e a gente ia perder a fazenda mesmo. Aí a gente veio morar aqui. Isso foi durante a pandemia? Você Não. veio com as suas meninas para passar a pandemia ou não? Eu vim na gestação da segunda, porque eu queria ter uma vida mais tranquila. Eu falei assim, nossa, olha essa cidade, ela é gostosa. Olha como é que é calmo. O dia parece ter 36 horas aqui. Eu consigo encontrar todo mundo, eu consigo ir na padaria, eu consigo fazer... Lá em Belo Horizonte, para eu ir da minha casa até a casa da minha mãe, demorava 1h30. E a gente morava a 7 quilômetros de distância. Eu queria ter vida. Só que, para minha sorte, veio a pandemia e eu fui morar na fazenda. Eu não conseguia ficar parada, eu sou um pouco agitada. E eu queria saber o que era isso de café especial, o que é isso que esse povo tanto fala. Eu quero fazer, eu quero produzir. E comecei a fazer vídeos mostrando o dia a dia na fazenda. Porque na época da pandemia o vídeo foi o que conectou. A todos. Aí, um determinado momento também, no meio daquele negócio de começar a fazer vídeo, eu paro de fazer o vídeo porque o telefone começa a me incomodar. Porque eu penso assim, nossa, eu prefiro estar com a minha família do que estar ao telefone. Aí eu desligo o telefone, saio lá do Instagram, falo, não vou mexer mais com isso. Mas espera aí, então vocês vieram para ter essa qualidade de vida, a priori com um prazo determinado. Isso. Entre você e seu marido. Vamos passar X anos. Até 9 anos no máximo. E depois nós vamos voltar para as meninas estudarem. Uhum. E aí, neste meio tempo, houve a pandemia e aí você perdeu o seu pai ou você já havia perdido o seu pai? O meu pai eu perdi em 2010, eu já olhava a fazenda de 3 pontas. Aí você olhava à distância. Isso. Você morava em Belo Horizonte, mas vinha, resolvia. Sim. Da forma que ele fazia, porque da ele forma sempre que ele fez fazia. assim, eu achava que dava certo. Mas só que ele sabia. Eu não sabia. Eu achava que sabia. Então, eu chego sem saber absolutamente nada. E aqui é um ponto muito interessante. Você tem um irmão, né? 2, um mais velho e um mais novo. 2 homens. E por que você? Então, o mais velho... É porque a gente está aqui falando de mulher, né? É isso. Por quê? Porque não foram os 2 homens e você falou assim, não, eu vou. Esse foi o questionamento que eu recebi até uns 5 anos atrás. Todo mundo, por que não é seu irmão que olha? E não da forma que você está perguntando. Sim, mas de uma forma mais indignada. Agressiva. E o meu irmão mais velho, ele trabalha numa empresa já consolidada há muitos anos e morava em outro estado. Ele morava na Bahia. O meu irmão mais novo, ele é assessor parlamentar, então ele já tinha o emprego dele garantido. Eu, advogada, eu tinha uma flexibilidade para poder vir. E o meu pai já me passava as coisas antes dele morrer. Ele começou a me passar muitas coisas da fazenda, me ensinar um pouquinho. Ele falava que estava na hora dele já. Então, ele começou a me passar. E eu acho que isso acontece naturalmente em quase todas as casas. Uma pessoa assume. Uhum. A pessoa geralmente assume mais tarefas, assume... Às vezes o pai, a mãe, quando estão mais velhinhos. Tem uma pessoa que é assim. Que toma a frente, né? E, no caso, lá em casa fui eu. E foi acontecendo. E eu chegava aqui, o pessoal, uai, mas você não tem irmão? E eles concordaram? Eles me deram carta branca. Eu tenho que, assim, agradecer aos meus irmãos e à minha mãe o tempo inteiro, porque eles me proporcionaram o que eu sou hoje. Porque eles falaram, faça da forma que você fizer,
Nós confiamos e acreditamos em você. Porque, até para as pessoas entenderem, a fazenda é de todos. A fazenda é de nós é da quatro, família. Da minha mãe, minha e dos meus irmãos. E eu olhei aquela parte deles, inclusive ia quebrar para eles também. Entendi. E aí, voltando, então, aí você passou a assumir a fazenda, né, nessas condições, e agora o projeto se finda em 9 anos ou não se finda em 9 anos? Não, eu não vou embora nunca mais daqui. Nunca mais é muito tempo. Mas a minha pretensão é fazer o que eu puder fazer para Três Pontas ser uma cidade melhor, porque é a cidade que eu quero envelhecer. Eu quero falar para todo mundo assim, gente, eu moro na melhor cidade do Brasil. Pode vir. Se eu tenho projetos, meus projetos são bem ambiciosos em relação às minhas filhas quererem voltar para cá. Que é uma coisa que eu vejo que seria um sucesso na minha vida. Entendi. Isso vai bem assim com a linha de curiosidades, né, que eu tinha para te perguntar. Essa história, né, da fazenda, vir dos seus antepassados, você gosta da história, né? Eu ia perguntar, você tem esses dados, você sabe de quando de que ano quando começou? Porque eu sei que a sua pessoa gosta da história. E você acha que a história ela faz parte, por exemplo, na hora de um branding do café, na hora que chega aqui na ponta, que você vai vender, nós ainda vamos chegar lá, né, até o momento da criação do teu café. Mas você acha isso muito importante para o marketing do seu café? Olha, eu vou ser, às vezes, um pouco contraditória no que eu vou falar. Porque, às vezes, tem alguém que começou uma marca ali que não tem esse passado, não tem essa história, e ela pode começar uma nova história. Mas eu não tenho dúvidas que você ter uma história toda que já foi construída, sem você precisar colocar um dedo nela, isso engrandece demais a marca do café. Porque você passa ali por gerações, você passa a gente tem, além de dados, a gente tem, por exemplo, inventários feitos no papel, falando o que cada um herdou ali, mas a gente está falando de uma época que se herda até porco, galinha. Para nossa tristeza, se herdam escravos. Então, vocês têm esse tipo de documentação? Temos. E, na verdade, quem gosta de estudar muito história é meu marido. E ele guarda com mais facilidade os dados. Mas a gente passeia, vai atrás onde que foram as fazendas, por onde nossos antepassados passaram. E a gente gosta de levar as pessoas. E as pessoas se encantam. Porque quando você vê a dificuldade do café, aí você começa a pensar lá atrás como é que era. Como que isso pode ter influenciado, como é que era. A casa, por exemplo, a casa muito antiga, e a gente hoje fez uma torrefação onde era atulho, onde se guardava café, e é um local que fez 100 anos esse ano. Então, não tem como aquilo não tocar na hora que você entra lá e vê uma madeira esculpida num machado, super reta, com uma estrutura que aguentou 100 anos, porque foi muito bem feita. À mão. À mão. Né? Essa história você também repassa para as suas filhas? São 2 filhas, né? Sim, a gente faz... Lá em casa a gente faz tudo muito juntos. Nós 4 somos... A minha prioridade na vida é minha família, que é uma coisa que eu escolhi quando eu fui ter filho. A gente conta a história para as meninas, elas sabem contar a história para as pessoas que chegam. A gente gosta porque elas se orgulham da história. Porque meu pai, embora ele se orgulhasse muito, às vezes ele queria afastar a gente de alguma coisa. Nós pais, nós somos protetores, né? A gente tem medo dos filhos não conseguirem alcançar o sucesso. Sim. Uhum.
quando muitas vezes o sucesso é muito menos do que dinheiro, é estar feliz ali, né? Então eu acho que talvez a gente passa isso para ela, a gente passa paixão. Mas eu acho que crianças são esponjas, né, Paula? Tudo que a gente faz com paixão, com entusiasmo, não tem como elas não receberem não isso, receberem. né? Não passar isso adiante também. Exato, e elas estão com a gente o tempo inteiro, então elas vivem isso. Sim, algo muito interessante também é você, que foi a mulher, né, que veio tomar a frente da fazenda, tem as duas meninas e dando este exemplo como mulher. Você gostaria para elas que elas tocassem esse café? Paula, essa pergunta é bem difícil, porque eu não consigo imaginar o que eu quero para elas. Eu ia entrar nesse ponto, porque as heranças, as antigas heranças, elas eram bens ou prisões, né? Bênçãos ou prisões. Porque, às vezes, a pessoa não queria nada daquilo. E é aquilo que vem, é aquilo que cai no colo e aquilo ela tem que dar continuidade. Acredito que, por muito tempo, nem se questionava. Assim é a minha vida, assim foi minha vida inteira, assim foi a vida do meu pai, assim foi a vida do meu avô, assim é a minha e assim será. Inquestionável. Mas, de uma determinada época, né, uma determinada década para cá, já começam os questionamentos. Mas e os meus sonhos? Eu tenho uma visão assim, hoje eu tenho, pode ser que mude porque eu sou uma pessoa em constante mudança. Antes eu olhava para as meninas, eu gostaria que elas fizessem uma faculdade. Hoje eu já não penso assim. E por que eu não penso assim? Eu sou uma advogada. Estive advogada, estou, não sei ainda como é que está essa parte aí direito, mas hoje eu mexo com café. Minha atividade principal hoje é o café e eu sou apaixonada, eu sou uma pessoa feliz com o que eu faço. Estou realizada. Então, até que ponto a gente precisa cumprir um protocolo para a gente conseguir o que a gente quer, para a gente ser realizado, para a gente alcançar sucesso financeiro, alcançar sucesso profissional. Emocional também, né? O sucesso ele é múltiplo. Múltiplo. E o que você faz ali? O que te importa? Hoje, eu e meu marido, a gente dá a elas oportunidades para elas desenvolverem o que elas gostam e para elas descobrirem agora cedo o que elas não gostam, que eu acho muito mais importante saber o que você não gosta do que o que você gosta, para elas não errarem tanto. Porque se elas já sabem o que elas não gostam, elas já pulam para uma coisa. Então, assim, eu não consigo pensar nelas na marca. Porém, se elas quiserem vir, eu estarei de portas abertas, vou ensinar tudo, e tudo que eu sei, tudo que eu posso, e vou dar caminhos. Eu acho que eu dou suporte para elas fazerem o que elas quiserem. E você acredita num futuro para a mulher mais fácil do que o que foi para você? Ou acha que isso ainda está muito longe? Eu tenho visto muita mulher falando, nossa, melhorou demais. Melhorou demais. Eu vivi a transição do melhorou demais. Eu peguei a fazenda em 2010, nós estamos em 2025, são 15 anos. São 15 anos e melhorou demais. Mas eu acho que a gente ainda tem muitos enfrentamentos. Não tem como ser tão mais fácil para a mulher. A gente tem filho, é diferente. Não tem como a gente pensar que é igual para a mulher e para o homem. Eu tenho um marido que me ajuda demais, ele faz toda a parte dele como homem, ele é presente, ele faz tudo. Mas nós que somos mães, mulheres, é diferente. Não tem o que você fazer ali para você falar assim, você sempre está pensando em uma coisa a mais.
é comida. Talvez seu marido esteja. Talvez o pai esteja. Principalmente quando ele é presente. Só que eu acredito que a mulher, ela se desdobra mais ali. Então, eu acho que demora... A gente não tem como nós nos libertarmos dos nossos filhos. E Sim. a gente nem quer, né? Então, eu acho que a dificuldade... O preconceito diminuiu, a forma de tratamento diminuiu, mas mesmo assim é difícil. É porque as gerações elas vão passando, né? Elas vão mudando. Tinha-se, vamos pegar aqui, que hoje em dia se tenham 3 gerações aí na frente, por exemplo, da agricultura e, no nosso caso aqui, do café. Então, uma geração de avós, nós e os nossos pais. Mas, lá atrás, quando éramos jovens, eram os nossos avós, nossos pais e a gente. Então, quando nós entramos no mercado de trabalho, esses avós, nossos pais ainda estavam muito presentes. E acredito que era muito mais difícil. E amanhã nós seremos as avós, né? E aí, que palco, que mundo essas meninas vão encontrar? Suas filhas, as minhas filhas, as nossas netas, dentro da cafeicultura, dentro da agricultura. Você acredita que é diferente do espaço, que seja diferente, né? Vai ser diferente do espaço que a Fabíola encontrou? Não, isso sem dúvidas eu acho que nós teremos. Porque 2 gerações para trás, não tem nossa, ainda eram assim extremamente, e alguns ainda estão aí, ainda permanecem. Estamos aqui também longe de julgamento de certo ou errado. Era a maneira que se era, é a maneira que se é e ponto. Mas muito machistas. Muito, né? muito. Eu tenho lugar de fala por ter estudado agronomia. Né? Na minha própria sala, 20 anos atrás, que foi quando eu cursei, éramos 20 homens e 4 mulheres. Né? Mas já estava em andamento, já se tinham muitas agrônomas, elas seguiam outros caminhos, iam para laboratório, né? Quase nenhuma ia para campo, ia para venda, né? Mas como é diferente isso hoje, sabe? Hoje temos bastantes mulheres aí, agrônomas, muita mulher tocando em frente. Tocando os negócios. Isso de fato mudou e isso vai mudar, muda a cada dia. Eu acredito que isso sim, essa parte aí de mais mulheres presentes. Inclusive, por exemplo, respeito ali mesmo com os colaboradores, com as pessoas que estão com você no dia a dia, na fazenda. Era algo que a gente falava. Como? Eu vou falar com essa palavra, mas só para ter um entendimento. Como, por exemplo, o peão vai respeitar a mulher que está ali. Está ali. Paula, você falou isso. É uma coisa que eu vi. Eu vivi. Eu falo uma vez, 2, 3. O meu marido fala uma. Mas você tem que ter postura. Aí as pessoas cobram postura. As pessoas que, quando você fala assim, é porque você não tem autoridade. Não é porque não tem autoridade. Você acredita que seja imagem mesmo? Eu acredito. Eu vejo isso. Eu vejo que, às vezes, você fala com a autoridade, você age com a autoridade, mas o respeito é um pouco diferente, sim. E, claro, que com o passar do tempo, você consegue aprender melhor a lidar com essas situações e você vai se impondo mais. Mas, às vezes, não é uma questão de imposição. Às vezes, quem está do outro lado não aceita. E a pessoa não quer aceitar esse poder vindo de uma mulher. E eu não estou falando isso, assim, separando, não. Sim. Eu sinto que isso aconteceu comigo. Eu estou contando a minha história. Então, se alguém fala assim, nossa, mas você não se impõe. Imponho. Só que, às vezes, eu tenho que falar 3 vezes. E a terceira, eu fico muito nervosa. Aí é louca.
Então, Entendi. a gente precisa, às vezes nós mulheres precisamos aprender uma coisa que parece que é um pouco nato no homem. Eu não sei se é porque é nato ou se de fato as pessoas respeitam mais algumas determinadas determinados tipos de prestadores de serviço, se eles acatam mais o homem mesmo. É porque assim, as relações de trabalho, vamos pensar, no mundo empresarial, no mundo corporativo, tem homem, tem mulher convivendo juntos ali, cada um com as suas especificidades, e flui bem essa relação. A própria fazenda é uma empresa, mas é isso que você está dizendo, é um outro contexto. Homens e mulheres trabalhando juntos, mas são outro tipo de homem, outro tipo de mulher, às vezes. E aí, como ficam essas relações, né, esses desafios de relação, que acredito que são dentro da porteira e fora da porteira também. Sim. Na hora que você vai comercializar o seu produto, na hora que você vai em uma determinada empresa grande que chega e é uma mulher. Eu sinto que é muito mais fácil eu terceirizar algumas coisas para o meu marido do que eu fazer. Para eu não me desgastar. Entendeu? Eu entendo, eu falo assim, não, esse tipo de contato faça você. Eu acho mais fácil. E já aconteceu da pessoa chegar e tentar me enganar. Eu olhei e falei, não, você está me enganando. Isso agora porteira fora, né? Tentar me enganar, questão de produtos ali para vender. Aí eu peguei, olhei, escutei, falei, está me enganando. Agradeci, saí. Aí depois eu conversei com outra pessoa. Ele falou, não, mas essa pessoa não me ofereceu isso. Eu falei, não, para mim ofereceu nesse preço. Uhum. Então, é notável que isso acontece. Agora, eu não sei se é porque eu sou mulher ou se eles acham que eu sou boba. Entendi. Não, a conversa ela é boa assim, quando a gente pensa caminhos, né? Tipo assim, como a gente superar, como a gente levar isso, porque não é para um lado de reclamação ou aquele famoso da internet mimimi, tá de mimimi. Não, mas se essas coisas acontecem e são reais, o que a gente pode fazer? Como que a gente pode levar no nosso dia a dia? Como que a gente pode levar no nosso trabalho de uma forma que flua? Determinadas questões eu delego, eu deixo que ele resolva. Determinadas questões eu bato de frente ou eu não bato de frente. Não, porque a gente não vai entrar no método que acontece. Não acontece porque acontece. De vez em quando tem que bater de frente também, porque eu acho que a gente tem que impor e a gente tem que ir chegando. Por isso que eu falo que às vezes eu sou contraditória. Porque ao mesmo tempo que eu coloco ele para fazer algumas questões, que eu delego, eu acho que você só é capaz ali de ter um enfrentamento, de ter respeito quando você sabe muito sobre a matéria, quando você estuda, quando você capacita. Então, quando você tem essa postura também, isso diminui. Quando diminui, aí você consegue melhorar essas relações. Então, embora aconteça ou tenha acontecido comigo, cada vez mais diminui e acontece menos. E com o passar dos anos, é o que a gente está falando, para as nossas filhas, nossas netas. Elas já vêm em outra porque história. Eu acho lá na frente muito longe para eu pensar. É porque são tantos anos, sabe? Tantos anos. Ontem eu era criança e hoje eu estou aqui e a gente tinha uma perspectiva de melhora em algumas coisas e a gente vê que ainda é tão atrasado que eu acho lá na frente muito distante para a gente visualizar. Distante para pensar. Mas a gente vai fazendo de pouquinho, né? A gente vai caminhando de pouquinho. Agora, Fabíola, vamos entrar lá na sua produção, no produto em si. Você chega e aí você tem uma fazenda produzindo pouco e aí começa aos poucos, né, melhorando isso. Com certeza pode ver que a terra tem o tempo dela, né? Não adianta a gente querer
né, correr, há de se respeitar o tempo, e nessa linha temporal, né, vai melhorando. Você vendia, você não tinha até então o seu café com a sua marca? Não, nem pretensão de vender café. Nunca tive essa pretensão na vida. Você vendia café como commodity? A gente vendia assim, como 90% das pessoas fazem. 90% das pessoas fazem por aqui. Depositam na cooperativa e vendem para fora. Sim. O que acontece? Na pandemia, eu começo a querer fazer esses cafés que são chamados de cafés especiais. E a informação, naquela época... Você viu, só um parênteses, você viu no café especial uma saída para o seu negócio? Ou foi assim um desejo porque era mais assim... Era os dois. Me fugiu a palavra. Requintado, diferente. Não é que nem assim... É o próprio manejo com a terra, com o café, com a planta, com o grão. Não foram, é diferente. Já tudo. Vinha da tua essência. Isso. Foi tudo. Ou foi tipo econômico? Não. Primeiro eu provei um café. E uma prima minha falou: Bíola, você adora sabores, você gosta muito de vinho, você vai gostar de café, café tem sabor. Aí eu, nossa, essa menina tá louca, que café tem sabor, o quê? Não existe isso. Aí eu pego, aquilo me intriga e eu continuo tomando um café com uma torra mais forte, mesmo sem gostar, porque aí você vira adulto, você começa a tomar café por obrigação, né? E eu não era uma coisa que me deixava assim. Só que eu pensava ao mesmo tempo, se eu melhorar a qualidade do café da fazenda, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu ganhar mais dinheiro, eu consigo salvar a fazenda. A nossa lavoura é em serra, então o nosso custo de produção era mais alto. Não dava para mecanizar já. Não. E eu precisava que a gente tivesse valor agregado. Só que naquela época, hoje a gente consegue informação mais fácil. Para se fazer... Naquela época que eu estou falando, 5, 6 anos atrás. Eu pedi informação e era muito caro. Uma consultoria era 5, 6 mil reais e a fazenda não tinha esse dinheiro. Seria coisa de 15 mil hoje, mais ou menos. Uhum. E não tinha aquele dinheiro e eu queria entender aquilo. Só que quando vem a pandemia, a gente começa a ter uma quantidade de informações de qualidade muito rápida, e de qualidade gratuitas. Cursos que foram abertos, né, de próprias universidades online. Eu não precisava ir a São Paulo para fazer um a pandemia na questão de dispersão de conhecimento, ela foi fantástica. Assim. Aí no início, você consegue pegar ali muita coisa e você começa a entender o que você filtra, o que você não filtra, porque começa a vir muita informação boa e muita informação ruim. Isso acontece com tudo. E eu pego muito rápido o que eu acho que me serve e o que eu não acho. O que não serve, eu descarto muito rápido. E o que serve, eu aproveitava. Como eu estava morando na fazenda, eu tentava fazer os processos por eu mesma. Eu ia lá no terreiro, rodava café, fazia teste, colocava, colhia o café. Então... lotes pequenininhos, tá? Não era... Porque colher café é difícil demais. Então, eu fazia aqueles lotezinhos e ia fazendo testes para ver se eu conseguia replicar em quantidades maiores. Enquanto isso, em contrapartida, estudando algo que eu nunca imaginei estudar na vida. Talvez ali um pouquinho de agronomia, uma questão de pós-colheita, que foi o que eu me dediquei. Enquanto isso, eu gosto muito da parceria do meu marido mesmo, porque ele foi estudando a parte agronômica com força. Eu pós-colheita, degustação de café, porque aí eu fui ver que o café era uma faculdade à parte. Degustação, classificação, torra. E quanto mais eu ia estudando,
mais eu ia apaixonando. E foi aquele negócio assim, nossa, mas o café é isso tudo? Nossa, tem ciência, tem química, tem física. Eu sempre odiei química. Eu falei, tô perdida. É muita química. Aí começa a estudar química, de repente, para poder entender reação em torra. E eu nunca imaginei na minha vida, na escola eu falava, para que eu estou estudando essa matéria? Isso não serve para nada, eu nunca vou usar. E estou eu aqui, até hoje, tentando estudar um pouquinho mais de química, para poder aprender mais e melhorar cada vez mais. Mas, então, a gente vai para a fazenda, começa aqueles processos, eu filmando, paro de filmar, de repente o pessoal começa a mandar mensagem. Vocês não vão mostrar mais? Vocês não vão mostrar mais? Aí eu falei, ai, não quero mexer com esse negócio de internet, eu perco muito meu tempo. Eu prefiro estar em família do que estar com o telefone na mão. Sim. Aí o Ramsés fala, não, vai lá, o povo quer ver. Filma. Aí eu começo a filmar. Já também numa pegada mais comercial, já visualizando lá na frente, ou até então não? Até então não. Eu tava filmando porque eu achava legal. Na minha cabeça, naquela época, quanto mais eu mostrasse como o café era difícil de se produzir, como se fazia um café com muito cuidado, aquilo melhoraria o café para todo mundo ao meu redor. Não era para mim, não. Eu não pensava em mim naquela época. Eu pensava em todos os produtores que estavam na proximidade. Eu comecei, o meu projeto era para todos. Sim. E eu fiz aquilo porque é meu jeito. Assim, eu falei, vai melhorar o preço. A gente estava com um preço de café muito baixo. Eu falava, olha, a gente melhora o consumo, as pessoas passam a comprar um café melhor, a gente tem esse café e todo mundo ganha. Só que eu vi depois que não era bem assim. Isso você estava falando já no teu primeiro projeto de transformar o café num café especial. Que era o primeiro ponto. Aí, na verdade, nem era café especial nessa época. Eu estava pensando num café melhor. Um café mais bem pontuado. Que a gente chama de fine cup, um café bom. Um café bom para se tomar. O que o pessoal considera hoje o gourmet. Então, porque esse café tem a rodo aqui. Então, eu falava assim, nossa, nós vamos melhorar isso, vai melhorar para todos os produtores. Nossa, uma gênia. Aí, fui filmando. De repente, pessoal, e esse café? Onde que compra? Agora eu quero esse café. Aí eu estou assim, como assim agora eu quero esse café? O que eu vou fazer? Uai. Aí, mais uma vez, uma vendedora horrorosa. O que você vai fazer? Vão vender o café. Aí eu procurei uma embalagem que não gastasse dinheiro, que eu carimbava um café, cada um, por um, porque eu não tinha dinheiro para poder fazer embalagem silcada na época. Eu não queria misturar as coisas, eu não queria pegar recurso do escritório e colocar no café. Aí eu peguei e falei assim, vamos vender esse café, o que eu ganhar com o dinheiro dele, nós vamos viajar. Nós vamos usar esse dinheiro para viajar com as meninas. Então, a história do café... Você fala assim, um pouco do café que você retirasse e vendesse ele já empacotado, seria para um projeto teu de viajar, um projeto pessoal. Mas aí tinha o café da fazenda, que seguia o fluxo. Porque o café da fazenda tinha que pagar as contas da fazenda. Isso. Tem o próprio ciclo da empresa ali. E eu acho, naquela época, eu batia de porta em porta para cafeteria, torrefação. Eu falei, gente, eu tenho um café bom, compra. E as pessoas não compravam. E se isso tivesse acontecido, também não teria acontecido o que aconteceu comigo. Eu não teria seguido o caminho que eu segui. Se as pessoas se as pessoas tivessem comprado? Se as pessoas tivessem comprado do jeito que eu queria, eu não ia vender o café torrado. Porque era uma coisa para mim que dava muito trabalho. Eu falava assim, nossa, o trabalho que isso dá não é o que eu quero fazer. Eu não queria. Desde o início, eu sou resistente à questão da marca. Porque... Por quê? Você achou que o que te pegou a venda? É porque você comentou assim, eu péssimo em venda. Eu péssimo em venda, vou ter que vender café.
Bate na porta, não. Bate na porta, não. Aí você pega uma saca de café. Para quem não entende, a gente vende café para exportação. Você vende ali 10, 15, 30 sacas de uma vez e já tem o lucro. Você não tem um trabalho todo ali em cima. Então, você tem que escolher o café, você tem que preparar o café e torrar. Ou a torra não pode ficar velha. Então, E eu tenho uma questão ali que eu queria entregar um negócio muito bom. E eu começo a me cobrar demais, bem no início eu já me cobro demais com essa questão de entregar um produto de excelência. E era mais fácil você vender o café verde. Porque lá em casa a gente tem uma produção, assim, que a média na época estava de 350 sacas de café. Você não pensa em vender 350 sacas de café torrado, porque quando você pega um café ali, um saco de café tem 60 quilos. Ele gera 40 quilos, mais ou menos. Ele vai dar uns 45, 48 ali de café torrado, porque ele torrado. Vai perder a água. Ele vai perder a água ali, vai desidratar, vai perder o peso. Aí vamos supor que dá uma saca de café, deu uns 90 saquinhos de café de meio quilo. Vender uma saca de café... É suado. E todo mundo que começa olha e fala assim, nossa senhora, é fácil demais. Uma saca de... Quando eu vendi minha primeira saca de café, eu falei, não acredito. A saca, gente, o produto, tá bom? Porque a saca é 60 quilos. Então, os 90 pacotinhos, eu falei assim, não, vai ser difícil. Então, eu vou... Só que aí, na primeira venda que eu abro, eu já vendi essa primeira saca. E eu tive uma aceitação muito grande no mercado naquela época. Isso faz o quê? 2 anos? Foi em 2021. 21? Só que o que aconteceu? Naquele mesmo ano, eu participei de concursos de café, ganhei uns 3 concursos. E como melhor café, com nível em Minas Gerais, Brasil. Então, eu tive uma propaganda ali já pronta. E as pessoas queriam comprar o café de qualquer forma. E tudo isso com uma repercussão muito baixa. Eram só meus amigos. Os meus amigos. Era só uma rede de conhecidos. E eles conhecidos e conhecidos dos conhecidos, né? Uma rede pequena. E eles começaram a comprar, começaram a presentear, começaram a... Aí todo mundo começou a dar palpite também, né? Aí eu deixei de ser palpiteira e receber palpite. Você tem que melhorar a marca, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu sempre muito resistente. Não tenho, não quero. Porque eu também não queria largar o direito. E eu não via isso como uma possibilidade. Eu queria fazer o que eu estava fazendo. Eu queria trabalhar no escritório e vender café. Só que foi tomando uma proporção que eu não... Você teve que fazer a tua escolha. Tive que fazer a minha escolha, doída, mas eu tive que fazer. Doída e não é, porque eu também sou apaixonada pelo direito. Era uma coisa que me enchia os olhos. Só que é uma coisa também que começou a me trazer angústia. Por várias questões aí que eu deixo para os advogados para falar, porque é uma pressão muito grande de alguma coisa que às vezes não é você quem faz, não é você quem decide. Você pode dar o seu melhor, mas pode vir uma pessoa e fazer o contrário. Então, a gente vem e começa a vender café. De porta em porta, daquele bem mineirinho mesmo, dando café, aí dava o café de vez em quando, e foi indo e foi crescendo. Agora, o que eu acho legal de tudo é que o nosso café só foi melhorando a cada tempo. E hoje funciona ainda assim. Parte da produção vai para o comércio regular, tradicional, e parte da produção é o café
com a sua marca, Exato. Moça do Café. Exatamente. A gente pega, vende uma parte ainda via cooperativa, e a outra parte... Hoje tem muita torrefação, micro-torrefação, cafeteria. Agora eu não bato mais na porta delas. Elas vêm atrás de mim. Aí eu vendo café em quilo para eles. É um pouquinho mais trabalhoso, mas vale a pena. E a gente continua vendendo o café nosso direto para o consumidor final. O consumidor final compra o café direto comigo. E eu vou fazer isso até quando eu conseguir e puder. Eu gosto de ter o contato, gosto muito de ter o contato com o consumidor final. Eu gosto de cafeizar as pessoas. Eu gosto de mostrar como é que o café pode ser doce, como é que você pode largar o açúcar ou não. Porque o pessoal vem com aquele... Ai, não pode tomar café com açúcar. Pode. Você pode fazer o que você quiser. O que você tem que fazer é tomar café. Mas eu começo a vir com uma pegada menos impositiva. Eu gosto que as pessoas gostem do café, de ter o momento delas. Elas não têm necessidade de comprar o café em grãos. Elas podem comprar moído, podem comprar em grãos. Eu explico tanto a forma técnica, o que você vê ali com a forma técnica, quanto o que você vê da forma comum. Aí o pessoal, não pode coar o café no coador de pano. Pode. Você vai perder algumas características, mas pode. Não são verdades absolutas. E tudo depende do contexto, né? Exatamente. Em cada casa, em cada situação, em cada lugar. Cada lugar tem a sua história. Cada lugar vai ser daquele jeito ali mesmo, né? Então a gente pega ali, aí começa a vender esse café, aí de repente o Discovery Channel dos Estados Unidos descobre a gente e vem fazer um documentário com a gente, falando que era o melhor café do Brasil. Aí, naquela época, eu tinha até vergonha de falar assim, eu não falo que meu café é bom, eu não falava que meu café era bom. Eu falei assim, poxa, por quê? Se eles estão falando que meu café é bom, por que eu não posso falar que meu café é bom? Aí eu começo a entender um pouquinho mais até sobre mim. Por que eu não posso falar que uma coisa é boa se ela realmente é boa? Se ela é atestada por várias pessoas falando que ela é boa. E quando ele vem, aí depois, na semana anterior, foi um casal de amigos nossos lá para a fazenda, que se tornaram grandes amigos, que foi um comediante. Ele vendia o nosso café na empresa dele. Ele olhou e falou para mim assim, mas que negócio que é esse de rainha do cafezal, o quê? Que coffee grower, o quê? Você é a moça do café? Mineira, moça. Eu falei, nossa senhora, esse nome é maravilhoso. Aí a gente corre, registra o nome, eu fico quietinha alguns anos e depois eu começo a usar. Eu verifico antes para ver se tinha alguém usando, ninguém usando. Aí a gente começa e o nome começa a confundir com a Fabiola e com a marca, que era uma coisa que foi pensada. Sim. Porque eu sou a pessoa que não queria, eu não gostava de coisa muito pessoa jurídica. Eu nunca gostei muito. Eu gosto de ver realidade, pessoa vida. Gosto de ver vida. Então, quando eu quero informação, eu vou num lugar para informação, para buscar informação. E eu pensei assim, devem ter várias pessoas iguais a mim. Eu quero essas pessoas comigo. Eu não quero... Se a pessoa quer ver alguma coisa sobre café específica, ela vai numa página técnica. Porque é assim que funciona para mim. Então, eu segui uma linha que, naquela época, eu acho que não era também... É porque as coisas hoje passam bem rápido, né? Mudam bem rápido. Que era uma coisa que eu acreditava. E vem dando muito certo. E a gente está falando de um produto que está em alta, né? Está em alta, está caro, até muitos memes, né? Muitos memes aí do preço do café. Enquanto negócio, você visualiza para o futuro
permanece, baixa? Porque pode acontecer a baixa de preço ou não, ou se mantém. Eu aprendi com o meu professor, meu grande mestre do café, que o café te deixa um mentiroso. Você fala uma coisa hoje, acontece outra amanhã. Então, a gente faz muita análise de mercado. E são várias questões aí que vão levar. Nós estamos com os estoques baixos de café mundialmente falando. Por questões ambientais. Por questões climáticas, ambientais. O Vietnã diminuiu a produção, que era o segundo maior produtor do mundo, diminuiu a produção. E a gente não tem café disponível. O suficiente. A China começa a tomar café, está entrando no mercado. Olha que engraçado, né? Estudei há 20 anos e eu tinha uma proposta da minha monografia ser um cafezinho na China, que era como seria a entrada de café na China, se eles passassem a beber o café. Então, aí está acontecendo. 20 anos depois, Visionária. Aí começou agora e a Índia. Agora você imagina se 3 bilhões de pessoas resolverem tomar café a mais no mundo. Não tem café. Só que aí, ao mesmo tempo, quando isso acontece, a gente vai pegar ali que o preço do café estando muito alto, eu gosto de brincar que tem até café hidropônico, porque o povo começa a plantar café na água. Aí acontece o que aconteceu hoje, que foi uma manhã mais fria, que foi uma geadinha, mas podemos ter uma geada maior, queima esses cafés. Mas se isso não acontece, a gente tem outro gráfico cíclico que é preço do café em alta, muita plantação de café. Preço em baixa. Preço em baixa dentro de muita oferta, 4, 5 anos. Só que a gente está tendo esse aumento de consumo mundial, a gente está vivendo um aumento de consumo per capita de café, né? Então, é bem complicado aí a gente prever. Alguns especialistas estão falando ainda em alta do café, mesmo com... Por alguns anos ainda. Por alguns anos, dentro de uns 2, 3 anos, que o preço se mantenha ou aumente. O que eu não acho, mesmo eu sendo uma produtora, eu vou falar isso, mas o produtor quer me matar quando eu falo, eu não acho uma boa o preço do café se manter tão alto. Não Por acho, quê? porque nós somos consumidores também. Em algum momento, a pessoa troca o café por outra bebida. Porque ela não tem condição ali de comprar o café. Tem gente que fala, não, a pessoa não abandona o café de jeito nenhum. A partir do momento que não se tem o dinheiro, não se tem. Você larga alguma coisa, talvez seja o café. Sim. E a gente vê muito isso, principalmente porque o Brasil, não é o nosso PIB é muito baixo. Então, as pessoas podem deixar de consumir. Eu estou falando enquanto produtora. E aquele negócio, o preço está ótimo, a gente está ganhando, a gente tem um lucro, mas aumenta, em arrastão, aumenta tudo junto. Todos os custos aumentam. Eu ia adentrar nisso, né? Um preço alto de venda tem ali por trás dele um preço de produção também. Né? Isso. E aí eu venho com outra pegada aí, que eu tenho falado muito, que é a questão da turma que está vendendo o café de especialidade e falando muito mal do café tradicional. Falando o tempo inteiro que o café tradicional é pau, pedra, passarinho, biscoito. E não é assim. As grandes indústrias... Não, há um controle, né? Elas são muito fiscalizadas. Não tem... Acontece, vira e mexe, você vê aí, marca tal saiu do comércio. Geralmente são pequenas torrefações. Mas acontece com outras categorias de alimento também, iguais. E torrefações clandestinas. Vai acontecendo inspeções e eles vão tirando do mercado. Sim. O que a gente recomenda é que as pessoas denunciem quando elas tomarem um café e falam assim, isso aqui não é café. Então, denuncia esse café. Porque você não precisa... Quando você vende um produto bom, você não precisa falar mal do outro.
E no vinho, a gente vê isso claramente. Tem o vinho tinto suave de mesa, que tem uma adição de açúcar ali, para o pessoal. Mas e ele tem seu lugar. Tem seu lugar, tem seu público. E a gente tem que parar de falar mal do café. A gente é produtor de café. A gente fala bem de café. A gente gosta de tomar café. A gente até que toma um cafezinho aqui, né? Sim, da moça do café. Então, então eu venho um pouquinho na contramão aí também do que o pessoal vem falando de... Eu não preciso de falar mal das linhas de café para poder falar bem do meu. Eu acho que está faltando muito essa visão, principalmente do produtor, e de combater as pessoas que falam isso sem conhecer como é que é o café lá na lavoura, como é que o produtor faz. Quem pega a palha e devolve depois como adubo orgânico, que é maravilhoso, que é uma pegada aí que eu já tenho também mais ambiental, que eu gosto dessa pegada. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente divulgar e falar, batendo essa tecla, que pode continuar tomando café tradicional, pode tomar o extra forte. Agora, você tem que tomar o café que você gosta. Se tomou, sentiu aquele gosto gostoso, é o que você gosta? É esse que é o seu café. Não precisa de ficar correndo, tentando tirar açúcar do que você não quer. Não te agrada, você não tira. Certo. Fabiola, que ótimo, adorei escutar desde a história, né, a história da família. Eu sabia que a gente ia entrar nisso em algum momento, assim como ia entrar na história das filhas, na história de você ter vindo, de ter tido esse seu protagonismo feminino, né, em casa. E eu só tenho a agradecer. Nossa, Paula, eu que agradeço. Eu acho que poder falar, explicar que é difícil, mas não é impossível. Poder mostrar que você pode estar à frente, você pode driblar seus próprios medos, suas inseguranças, você pode melhorar ali cada vez mais com postura para estar à frente, ser respeitada e ir mudando a história, principalmente para quem vem depois da gente, é uma coisa muito importante. Então, poder contar um pouquinho aí sobre a história do café, mostrar que o café não é esse problema todo, de todo mundo, e aproveitar também aí para falar para o pessoal que em breve nós fizemos uma torrefação super charmosa na fazenda, nessa tulha aí que tem 100 anos, e a gente quer abrir lá para visitação, para ensinar as pessoas a comparar o café um pouquinho, entender um pouquinho mais. Olha, gente, fica o convite aí, né? E ver aquele visual maravilhoso da Serra de Três Pontas. Três Pontas é uma cidade que merece ser visitada. Três Pontas. Nossos mares de café. Se deixar, eu fico falando dessa cidade, assim, eu vim morar aqui, não vou embora. Então, eu deixar o convite. Nós temos muita coisa boa aqui na cidade. Gostaria também que as pessoas da cidade enaltecessem a cidade que tem e que a gente cuidasse dela para ser uma cidade boa para viver a vida inteira. É isso, Fabiola, obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Delícia estar com você e muito sucesso no projeto.